Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, com muita alegria que eu inicio esse segundo dia, né, da grande jornada, o Animal de Poder, uma conversa, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Dona Maria Helena, Dona Maria Aparecida. Vamos lá, segura o sono, vamos conversar um pouquinho sobre as coisas boas da vida. É com muita alegria que eu inicio esse segundo dia de conversa, né? Da grande jornada, o Animal de Poder. Um compartilhar de algumas ferramentas de autoconhecimento que eu aplico hoje no meu dia a dia, na minha vida, e que estão fazendo toda a diferença, né? E nas minhas meditações de hoje, preparando um pouco do material para a nossa live. Sandrinho, meu querido, seja bem-vindo, grande amigo, João Pedro, sejam todos muito bem-vindos. Este compartilhar de ferramentas de autoconhecimento que eu utilizo na minha vida, que mudaram a minha vida da água para o vinho, que me proporcionaram, né, um resgate da minha verdadeira essência, do verdadeiro Rodrigo, que todos nós temos, né? E que muitas vezes essa essência ela fica lá dentro, escondidinha num canto, sufocada, né? Por tudo que a sociedade, esse mundo que a gente vive hoje vai nos empurrando goela abaixo, metas, compromissos, e muitas vezes a gente vai esquecendo a nossa verdadeira essência, né? Nosso verdadeiro objetivo nessa vida. E se a gente não tem esse entendimento, a gente vai caminhando, andando na roda da vida, né? E muitas vezes passamos até o fim da nossa vida desapercebidos. Tem problema nisso? Não, não tem problema. Mas no momento que a gente tem um entendimento desta roda da vida, né? De como é que as coisas funcionam, a gente vai caminhar, vai rodar, vai passar por situações, não vai se dar conta, vai fazer a passagem, e aí depois volta e vai rodar de novo, enquanto a gente não tiver esse entendimento, esse despertar, esse resgate da nossa verdadeira essência, do nosso propósito de vida, né? E tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, que compartilhamos no dia de ontem, e vamos falar um pouquinho hoje, antes de mais nada, né? Muito antes de eu pensar em ser terapeuta, muito antes de eu pensar em compartilhar essas ferramentas com vocês, eu fui na busca da minha cura, da minha mudança de vida, de uma vida totalmente perdida, na qual eu me encontrava, numa dependência química, não aguentava mais, sentia que faltava alguma coisa. Então, todas essas ferramentas, eu busquei elas para mim, para transformar a minha vida, para mudar a minha vida. E mudou, da água para o vinho. Me descobri, continuo me descobrindo, me conhecendo, aprendendo a cada dia. O simples fato de eu estar aqui compartilhando isso com vocês é um aprendizado, tanto para vocês quanto para mim. E essa busca se deu num momento em que eu estava um pouco perdido. Confesso para vocês que passei por algumas coisas nessa vida em relação à dependência química, por clínicas, por tratamentos em fazenda. Tive 9 meses num tratamento numa comunidade terapêutica. Quando eu saí desse tratamento, falar um pouquinho dessa história para que vocês entendam o contexto do assunto de hoje. Na verdade, esse assunto, né, o resgate da nossa essência, ele não tem como estar separado do assunto de ontem, que é a conexão com a natureza,
do assunto de amanhã, que é os animais de poder, como a gente pode interpretar o conhecimento que esses animais nos passam. Eles andam totalmente juntos, né? A conexão com a natureza faz parte desse meu resgate, que essa conexão com a natureza, ela pode proporcionar esse resgate. Então, eu separei por tópicos, assim, para ficar esquematizado a estrutura deste evento da grande jornada. Mas nos 3 dias nós vamos falar das 3 coisas, né? A roda da vida, animais de poder, conexão com a natureza e o resgate dessa essência. Como eu estava falando, então, saí de um tratamento, 9 meses, numa comunidade terapêutica. Hoje eu entendo que as recaídas fazem parte do processo. Que cada pedrinha que eu passei construíram essa edificação sólida que hoje está aqui falando com vocês, que é o Rodrigo. Mas naquele momento eu não tinha esse entendimento. Saí do meu tratamento, tive uma recaída, voltei ao uso, estava desempregado. Foi quando então apareceu a oportunidade de eu fazer uma escolha diferente, que me proporcionou o meu despertar, que foram com as medicinas da floresta. Ontem eu estava vendo, depois da nossa live, um documentário no Netflix sobre parques nacionais em preservação. E eles botaram um dado que 80% dos medicamentos, tem o nosso amigo Décio que está aqui, beijo, Décio, trabalhou muito tempo na indústria farmacêutica, vai saber o que eu estou falando. 80% dos medicamentos que a indústria farmacêutica hoje oferece no comércio vem das florestas tropicais. E a medicina que me proporcionou esse despertar é a medicina pura da floresta, que é o chá da decocção, que vem de um processo de decocção de um cipó e de uma planta, que é o chá da ayahuasca. E eu estava, então, voltando àquela história para vocês entenderem esse contexto, eu estava, então, numa recaída da minha dependência química, perdido, não aguentava mais, o uso de drogas não era mais uma coisa prazerosa para mim. Eu não tinha mais vontade de nada. Muitas vezes nem de usar, e usava porque a química estava dentro de mim. E levei a minha esposa para o aeroporto, que ela ia viajar no final de semana, eu desempregado, sem dinheiro, e ela chegou para mim antes de descer do carro, de embarcar no avião, falou assim, olha só, eu vou te deixar aqui o dinheiro de uma cerimônia xamânica e o dinheiro da gasolina. Tu quer pegar esse dinheiro e fazer o que tu sempre faz? A escolha é tua. Quer mudar de vida? Vai para esta cerimônia. E saiu do carro. E eu fiquei ali sentado no aeroporto de Porto Alegre, com dinheiro na mão, e não sei como eu fiz a escolha boa, falando do que nós falamos ontem, né? Que a vida é feita de escolhas. E depois de 20 anos da minha vida, eu tive um momento de lucidez e fiz a escolha por ir nesta cerimônia. E aí, gente, iniciou-se a minha caminhada com o xamanismo, com as medicinas, com essas ferramentas maravilhosas que nós estamos conversando. A roda da vida, os animais de poder, enfim. Nesta cerimônia aconteceram milhares de coisas. A chave aqui dentro mudou. Eu renasci. Literalmente, durante a cerimônia, eu me vi dentro do útero da minha mãe, renascendo para uma nova vida. Terminou a cerimônia, eu entrei no carro de manhã cedo, foi a noite inteira. Eu sentado pensei, cara, o que aconteceu? O que é isso? E fui para casa, era na região metropolitana de Porto Alegre, então eu tinha que pegar a estrada, tinha que viajar um pouquinho. E aquilo tudo foi na minha cabeça reverberando e o som daquele violão tocando as músicas dos povos indígenas foi entrando dentro de mim como um mantra e aquela coisa foi tomando conta de mim. E eu quero mais e comecei a estudar e comecei a estudar e a estudar e a estudar e repetir cerimônias e a minha vida foi se transformando. E não parei até hoje. Continuo frequentando minhas cerimônias. Hoje eu faço parte de uma casa em Tubarão, no estado de Santa Catarina, onde eu sou um dos tocadores de violão, por incrível que pareça. E comecei a estudar as ferramentas do xamanismo, mas que vão muito além de xamanismo, de religião, de espiritualidade. São ferramentas que qualquer um pode usar para se conhecer, para saber como é que funciona esse jogo da vida. Como fala aquele filme que eu comentei ontem, Infinity, o infinito, de ter um entendimento de como é que é
a vida. Essa roda da vida que vai girando e vai girando e vai girando. E é isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Um pouquinho da minha história, para que vocês entendam que essas ferramentas, no primeiro momento, eu busquei para mim e que mudaram a minha vida. E hoje eu sinto esse chamado de compartilhar com todos vocês essas ferramentas. Se vão usar, se não vão, é outra questão. A minha missão, que eu sinto hoje, é de compartilhar um pouquinho da minha história, que foi do fundo do poço de uma dependência química severa para uma vida plena, feliz. Hoje eu sou feliz, muito na minha vida hoje. E estar aqui compartilhando com vocês é algo que me deixa muito feliz. E o resgate desta essência, ela se deu através dessas ferramentas da roda da vida, ela se deu através da reconexão com a natureza, dos elementos. Eu hoje sou privilegiado de morar numa praia onde eu tenho o contato desses elementos diariamente muito forte, muito presentes. O fogo, a terra, a água e o ar. Elementos que estão presentes na roda da vida. Cada direção da roda da vida, eu tenho aqui uma representação gráfica bem simples das direções com seus animais guardiãs. Simplesmente a roda da vida. Nós podemos passar por uma versão mais detalhada desta roda da vida, que é a roda das idades, onde eu tenho as direções. Cada número desses significa uma idade, onde a gente vai caminhando em todas as direções. Tá, Rodrigo, e o que que isso significa? Aí entra uma parte um pouco subjetiva dos estudos que eu venho fazendo, né? Eu fiz o curso de terapeuta xamânico do Clã Lobos do Sul. Eu fiz o curso com o Léo Artesi do Xamanismo Universal. Então, tudo isso que eu vou trazer para vocês, que eu estou trazendo para vocês, é uma coletânea dos meus estudos. Dessas ferramentas, ambos falam das mesmas ferramentas, com visões diferentes, que eu fui agregando tudo numa só, para hoje estar aqui compartilhando com vocês. E um fato, um detalhe importante, curioso, que veio para mim, que essas ferramentas, eu acredito, porque eu boto em prática na minha vida. Então, elas têm toda a credibilidade comigo, Rodrigo. Mas e como é que eu vou passar essa credibilidade para vocês, para os meus pacientes, para aquele cara que está ali querendo ajuda, senta comigo e eu abro a roda na frente dele? Que credibilidade tem um desenho com esses números? E eu estava planejando, né, pensando na estrutura dessas lives, do curso que vem por aí sobre a roda da vida, depois nós vamos falar um pouquinho disso. E numa cerimônia de ayahuasca, me veio uma maneira de passar para vocês um pouco deste entendimento que possa dar um pouquinho de credibilidade disso que eu estou falando. Para isso, a gente tem que falar de um personagem que eu acho que vocês já ouviram falar, o JC, meu amigo, meu bruxo, está nas minhas orações seguidas, Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a sua passagem aos 33 anos, correto? Isso é fato, nada a contestar. Vamos dar uma olhada onde é que está os 33 anos na roda da vida. Percebam que está aqui. Bem numa coluna onde tem esta bolinha. Cada bolinha tem o sentido, o significado de um ritual de passagem. Como assim, Rodrigo? Porque está simbolizando uma idade em que tu está transitando de uma direção, neste caso dos 33, tu está saindo do oeste e indo para a direção norte. Ok? 33 anos, uma divisão das direções. A direção oeste, diz os estudos, esta linha de pensamento xamânico, a direção oeste é o caminho do potencial. Os elementos que favorecem quem está nas idades desta direção são os elementos que trazem à tona os nossos dons, as nossas habilidades, muitas vezes escondidas. Muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem essa habilidade. Quando a gente está passando pela direção oeste, é um ótimo momento de a gente buscar essas habilidades, buscar os que nos agrada, fazer a coisa com alegria, todo o meu potencial.
Pois bem, voltando à nossa história do JC, ele percorreu o caminho dele aqui no Oeste, 31, começando nos 30, 31, 32. Então, ele percorreu até chegar aos 33 anos no caminho do potencial. Jesus estava fazendo milagre atrás de milagre, estava curando, estava salvando, estava usando todos os seus dons, que essa caminhada do Oeste favorece. E ao chegar aos 33 anos, num rito de passagem, muitas vezes simbólico, né? Porque 33 anos é uma idade super jovem para a gente fazer o desencarne, né? O passagem para uma outra vida. Então, em tese, são ritos de passagem simbólicos, porque a gente vai continuar na roda da vida. Mas Jesus fez esse rito de passagem literalmente. Jesus se entregou e foi à cruz e fez a passagem para a direção norte. A direção norte, meus queridos, é a direção da sabedoria. É o caminhar da vida plena. Então, Jesus, aos 33, ele larga o caminho do potencial dos seus dons e vai para o caminho da sabedoria, onde ele vira o Ser Supremo. Faz sentido para vocês? Bota aí se faz sentido. Será que foi coincidência? Eu hoje na minha vida não acredito em coincidências. Então, este é um fato histórico que todos conhecem, que está na roda. Entendem o que eu quero dizer? A credibilidade desta ferramenta, a história, um ícone, está ali na roda. Que aos 33 anos ele deixa o caminho do oeste e faz literalmente o rito de passagem para o norte, para o caminho da sabedoria. O que é a sabedoria? É todo o conhecimento que eu tenho colocado em prática, para o meu benefício, para o benefício do próximo. Se for só conhecimento, eu posso ler inúmeros livros, eu posso, enfim, ter um mega conhecimento. Se eu não colocar em prática, nada adianta. O conhecimento colocado em prática vira sabedoria. Entendem? Faz sentido para vocês? Para mim faz todo sentido. E quando eu coloco o meu passado na roda, bate idade por idade, idade por idade. E isso, no meu ponto de vista, para a vida do Rodrigo, faz toda a diferença. Se eu sei que num ano que passou, eu passei por uma situação em que eu não fiz uma boa escolha e tive que arcar com essas consequências, eu estou me aproximando daquela mesma idade, só que um ciclo acima na roda. E situações parecidas vão se apresentar para a minha vida. Situações parecidas vão se apresentar quando não forem iguais. As minhas duas, eu tenho 2 filhos, um de 13 anos e uma de 4. Eles estão em momentos exatos na roda. Exatos na roda. Das idades em que eles nasceram, aonde eu me encontrava. Algumas decisões que eu tomei com meu filho mais velho não foram as melhores. Tive que arcar com essas consequências. Só que depois, quando a roda girou e eu fui pai de novo, eu já tinha um certo conhecimento. E eu pude tomar uma decisão diferente. Eu pude tomar uma decisão melhor. Eu pude tomar uma decisão que as consequências foram melhores. Porque, como nós falamos muito ontem, toda a nossa escolha, a minha escolha, vai gerar uma consequência. E eu tenho que estar sabendo disso. Eu tenho que estar preparado para encarar esta consequência. E essas ferramentas eu uso direto. Esta roda que eu ganhei de presente do meu querido Rafael Duzic, que está ali no meu curso de formação xamânico, de terapeuta neo-xamânico. E ela está aqui já, batidinha, porque quando eu sento para tomar um chimarrão com a minha esposa, em volta do fogo, seja onde for uma conversa, perdão. A roda está presente. A gente se lembra de um fato, a gente quer planejar alguma coisa, pega a roda aí, e aí a gente vê, ó, daqui 2 anos, tá? Mas nós vamos estar num momento que não é bom, de repente, essa tomada, entendem? A gente usa ela diariamente para planejar o nosso futuro. Baseado em quê?
baseado no nosso passado, no que aconteceu, aonde nós estávamos na roda e o que eu posso fazer de diferente, caso aquela situação lá no passado não tenha sido favorável, eu não tenha tomado a melhor escolha. E esse é um dos elementos que eu estou simplesmente apaixonado. E nele, na roda da vida, a gente tem a presença dos elementos. O elemento da direção leste é o fogo. O elemento da direção sul é a água. O elemento da direção oeste é a terra. E o elemento da direção norte é o ar. Então aí eu já boto na roda da vida das direções os 4 elementos sagrados, que me proporcionam esta reconexão com a natureza. Eles são a natureza. Não tem como a gente viver sem um deles. Todos têm a sua importância, o seu papel e têm que estar em equilíbrio. Assim como a nossa vida, assim como nossos sentimentos, assim como o nosso emocional. E isso tudo impacta diretamente na nossa tomada de decisões, que é o que a gente faz 24 horas por dia. Nossa vida é tomar decisões. No momento que eu tenho essas ferramentas para me aconselharem, para me orientarem, eu hoje sigo à risca a roda. Eu hoje, o que a roda me mostra, eu faço. Porque veio dando certo. Desde que eu comecei esse jogo, desde que eu comecei a entender o jogo da vida, eu uso a roda, eu jogo. Eu jogo. E as coisas estão andando de uma maneira maravilhosa. Então, para mim, tem toda a credibilidade essas ferramentas. E é isso que eu estou tentando passar para vocês um pouquinho. Do quanto isso pode fazer a diferença. Ou não. Está tudo bem na tua vida, está tudo tranquilo, tu é feliz, tu encontrou o teu propósito, tu trabalha naquilo que tu gosta. Perfeito. O time que está se ganhando não se mexe, já comentamos ontem, né? Na minha não estava. A minha vida estava um caos. Eu estava totalmente perdido na minha vida. No fundo do poço da dependência química. Não aguentava mais aquilo. E busquei estas ferramentas. Na verdade, eu busquei uma mudança de vida. O que se apresentou para mim foi este caminho maravilhoso do xamanismo, com essas ferramentas que eu uso desde então. E confesso para vocês, foi a melhor decisão nos meus 46 anos de vida. Uma decisão consciente. Falando um pouquinho dos animais de poder. O animal guardião, toda a direção, assim como o seu elemento, tem um animal guardião daquele portal. Dentro desta filosofia, dentro desses estudos xamânicos. A direção leste do fogo, o animal guardião é a águia. Porque o leste, ele é o caminho da amplitude, ele é o caminho da visão. Tem uma frase que eu ouvi, que eu acho linda, que é: a águia dourada, ela voa acima das nuvens negras da ignorância. A águia lá de cima, ela tem a visão ampla do presente e, quem sabe, do futuro. Por que não? Se eu tenho essas ferramentas para tentar me dar um norte para onde eu vou na minha vida, por que não visualizar o meu futuro? Aonde eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? Momentos, idades que eu estou passando pelo leste proporcionam essa visão. Estão favoráveis a eu ter essa visão. Na roda da vida, a caminhada começa aqui, aos 7 anos, no leste, onde o sol nasce. Não é à toa que a roda começa no leste. O dia começa no leste. O sol nasce no leste. Então, todas aquelas idades em que eu estou na direção leste, elas favorecem um recomeço. Se está dando tudo errado na minha vida, e eu chego numa idade em que eu estou no leste, é um ótimo momento para tentar um recomeço. Ah, Rodrigo, mas a minha vida está show. No leste, quando tu estiver naquelas idades da direção leste, reafirma este teu compromisso. Reafirma que é isso que tu quer para a tua vida. E aí nós saímos do leste e entramos no sul, onde o elemento é a água, e o animal guardião
é o coiote. O sul, ele é o caminho do amor. Ele é o caminho da cura. Ele é o caminho da adaptação. Que é algo que mais se adapta do que a água. Qualquer recipiente de formas diferentes que tu botar, a água vai se adaptar àquele formato. Se tu bota uma pedra, um tronco no curso de um rio, a água vai desviar desse tronco, a água vai se adaptar. Então, as idades em que eu estou passando pelo sul favorecem a uma adaptação, favorecem a cura. E aí vou dizer para você, sabe, qual foi a idade que eu tive o meu despertar, aonde eu estava na roda? No sul. Eu acabei de sair do sul e entrar para o oeste. Eu estou com 46 anos. 46 anos, eu recém fiz o rito de passagem do sul para o oeste. O oeste, o caminho do potencial, como nós falamos agora há pouco. O oeste do elemento terra, de botar o pé no chão. O oeste, aonde eu estou usando os meus dons, as minhas habilidades, de transmitir essas ferramentas para vocês. Sabendo que eu ia entrar no oeste, eu já comecei a planejar a grande jornada do animal de poder. Isso tudo já vem sendo planejado e eu botei em prática agora que eu estou no oeste, porque eu acredito na roda. E o retorno que eu tive ontem, o feedback que eu tive ontem da nossa live foi incrível, entendeu? Só me reforça que este é o caminho, que essas ferramentas funcionam, que proporcionam esse resgate da minha essência, que eu vivo hoje essa reconexão com a natureza. Agora, com frio, nem tanto, mas quando estava um pouquinho mais quente, eu ia ver o sol nascer praticamente todos os dias, na beira da praia, muitas vezes dentro da água. Gosto de tentar pegar uma ondinha, de tomar uns caldos, me sinto bem. Então, tu imagina, tu tá dentro da água, dentro do elemento água, sentindo aquele ar no rosto, vendo o sol nascer, que neste caso está representando o fogo, né? O astro supremo, aquele fogo incandescente que sempre queima sem parar. E terra. Então, eu tenho os 4 elementos na minha vida hoje, diariamente. Isso é a conexão com a natureza. É eu pegar a minha flauta depois do almoço e caminhar aqui perto de casa, tem a Lagoa da Ibiraquera, e sentar na beira da lagoa simplesmente tocando uma flauta, respirando. Isso é a conexão com a natureza. Isso, para mim, foi e é a minha cura, o meu remédio. Eu hoje, graças a Deus, não tomo nenhuma medicação. Não tomo. Vindo de uma dependência química severa, durante o meu tratamento eu decidi não tomar medicação. Tomei nos primeiros meses. Mas eu não queria sair de uma dependência e entrar noutra. Queria ser o verdadeiro Rodrigo, que eu fui antes de começar com essas escolhas não muito boas para minha vida, que me levaram para o fundo do poço. Vamos fazer diferente. Vamos fazer outras escolhas. E essas ferramentas me orientam, me aconselham. O oeste, como nós estávamos falando, do elemento terra, o animal guardião do portal do oeste é a ursa. É a ursa cinzenta, que com todo o seu potencial inverna no inverno, cuida dos seus filhotes, que é mais poder do que uma ursa mãe cuidando dos seus filhos na floresta. E aí nós saímos do oeste, no caminho do potencial, e vamos para o norte, onde o elemento é o ar, onde eu tenho como animal guardião o búfalo branco. O norte é o caminho da sabedoria. Se a gente for pensar em mais um elemento a se botar na roda, fases da nossa vida. Iniciamos no leste com a nossa infância, vamos para a juventude no sul, temos a nossa maturidade e adulto
no oeste e no norte, quem é a sabedoria? É o ancião. Faz sentido para vocês? Será que é coincidência? Entendem como a roda da vida ela pode ser vista de vários aspectos. Aqui, rapidinho, nós falamos em elementos sagrados, água, terra, fogo e ar. Nós falamos em animais, guardiões destas direções. E agora a gente bota as fases da vida na roda. A infância no leste, a adolescência e juventude no sul, a maturidade do adulto no oeste e a sabedoria do ancião no norte. E vamos botar mais um, para dar mais um entendimento, mais uma complicada, talvez. Estações do ano. Estações do ano. Onde nós temos o frescor da primavera no leste, vamos para o calor do verão no sul, entramos no outono, onde nós estamos agora saindo, prestes a sair, dia 21, no oeste, e chegamos no inverno no norte. Todo ano esse ciclo se repete. E aí eu tenho características que me são favoráveis. Como assim, Rodrigo? Analisando este elemento das estações do ano na roda, eu tenho no sul o verão, a espontaneidade, o som é o caminho do amor, todo mundo na rua, é happy hour, é uma cervejinha, e a alegria constante, qualquer roupa está de boa. E aí vamos ao oposto, ao norte, ao inverno, que se aproxima. Momento de introspecção, momento de se recolher mais no friozinho. Não tem happy hour no inverno, não? Claro que tem, mas também mais agasalhado, termina mais cedo, entendem? Então eu posso eu posso fazer a minha tomada de decisão da minha vida baseado nisso também. Por que não? Eu estou com a roda e com os elementos ali me mostrando o que eu posso fazer ou não, o que vai ser favorável ou não. Então são N elementos que me proporcionam o resgate, um autoconhecimento. De repente a gente está meio perdido, sem saber para onde ir, sentindo que falta alguma coisa. Eu estava assim. E nesta busca por esse algo mais, essas ferramentas podem fazer todo sentido. Acreditem em mim. Essas ferramentas podem dar um norte para a vida. Deram para minha. E é isso que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês. Meu querido, esse que entrou, Mano Marques, grande, meu colega de quarto no curso de formação, na imersão que nós passamos 10 dias juntos. Beijo, queridão. Grande pessoa. Com certeza, ele usa a roda da vida. Ele aprendeu comigo. A vida dele mudou. É um caminho que não tem volta, gente. Quando a gente descobre, quando a gente resgata essa essência, quando a gente consegue sentir a natureza, ouvir a natureza, o barulho do mar, isso faz a diferença. Isso proporciona um despertar. Isso proporciona um resgate daquilo que pode estar lá adormecido pela correria da cidade, pelas cobranças, pelos boletos que não param de chegar. Os boletos não pararam de chegar na minha vida, eles continuam. Dificuldades, como eu falei ontem, dificuldades, elas vão existir, gente. Mas no momento que a gente está seguro do nosso propósito, seguro que o caminho é esse, a gente passa por cima dessas dificuldades. No momento que a gente se preocupa em ser e não em ter, falamos muito disso ontem, tudo fica mais fácil. O ter vira uma consequência do ser, desde que este ser seja verdadeiro, seja lá de dentro, esse resgate da essência, essa conexão com a natureza. A gente vive hoje
num mundo em que só destrói. Agora, se a gente vê nos noticiários, tem um indigenista e um repórter, um jornalista de Londres, inglês, sumidos na floresta amazônica. Muito provavelmente vítimas de grilagem, de garimpeiros, daqueles que estão destruindo a floresta só pensando em ter, só pensando em lucro. E aí a gente tem aquecimento global. Esse ano é o ano regido pelas águas. E o planeta está gritando. O planeta está pedindo ajuda. Infelizmente, de certas maneiras trágicas. O ano iniciou com aquele acidente das pedras que despencaram em cima das lanchas. Vocês entendem que o planeta está pedindo ajuda. É hora da gente tentar escutar um pouquinho, tentar se reconectar com essa essência, com essa origem. A gente falou ontem de 200 mil anos atrás, no início da história da civilização, onde a única fonte de informação era a natureza, onde o propósito de vida deles, naquela época dos Neanderthal, era sobrevivência. E a natureza fornecia tudo para eles. Eles se orientavam pela natureza, eles viviam de acordo com a natureza. Por isso eram nômades, tribos nômades que fugiam do frio. E viviam assim. E isso foi se deixando. Cada vez menos a gente escuta a natureza. A gente entende o quão bom pode ser cuidar da natureza. Desde um simples reciclar do nosso lixo, até coisas muito mais preocupantes, né? Como combustíveis, enfim. E essas ferramentas proporcionam tudo isso. Proporcionam este entendimento. Tem que ter um pouquinho de fé, é óbvio. O que seria da nossa vida sem uma fé, seja no que for, que nos alimente? Essas ferramentas mudaram a minha vida. Não canso de repetir isso para vocês. Hoje eu estou aqui de coração aberto, falando para vocês que pode mudar a vida de vocês também. É muita informação. Muitas vezes a gente toma as decisões baseados em muitas informações, mas nem sempre são as informações que são essenciais. Muitas vezes são informações irrelevantes e elas norteiam a nossa tomada de decisão. E aí mais lá na frente tu vai te dar conta, mas não era bem isso. Não devia ter tomado essa decisão. Isso, se a gente se basear, se a gente for ouvir essa quantidade de informação irrelevante que a gente é bombardeado 24 horas por dia, pode acontecer muito provavelmente. Se as nossas decisões são tomadas com calma, baseado em ferramentas que eu estou mostrando para vocês que tem toda uma história por trás, a chance de eu me arrepender da minha decisão mais lá na frente, ela diminui. Não estou dizendo que a gente não vai tomar decisões não tão boas. Não é isso. Mas as chances de a gente se dar mal, elas diminuem. Porque a gente está entendendo o jogo da vida. Porque a gente está interpretando como é que as coisas funcionam. E isso faz a diferença. Toda a diferença. Os ensinamentos dos animais, como eu falei ontem, o simples observar o comportamento animal. Vamos deixar de lado essa parte onde eu tenho das cartas dos animais de poder, que são baseadas... Onde é que ele está? Que eu mostrei para vocês ontem. Aqui. Neste livro. Ótima literatura. Agora, para o inverno, momento de introspecção, no momento de estudar, no momento de se recolher, para quem gosta, um bom livro. As cartas xamânicas dos animais de poder. Então, como eu estava falando, só o simples, deixa o livro, esquece essa parte do xamanismo.
Vamos partir para a zoologia, para a observação do comportamento animal no seu instinto, né? Só o observar aqueles que vivem em bando, aqueles que vivem sozinho, qual que eu me identifico mais? Isso já pode dizer muito para a gente. Muito. Eu, com 14 anos de idade, sem ter a menor noção, ainda nem tinha feito tanta escolha ruim, 14 anos, uma criança, eu fiz a minha primeira tatuagem aqui nas costas, sem saber de nada disso que nós estamos falando. E foi uma águia. Hoje a águia é um dos meus animais, do meu totem. Segundo esta filosofia xamânica dos índios da América do Norte, todos nós temos um totem de 9 animais de poder. Um para cada direção, norte, sul, leste, oeste, mais dentro, em cima, abaixo, à direita e à esquerda. Nesta mesma filosofia, tu faz uma tiragem de cartas com as cartas dos animais de poder e monta este totem com esses 9 animais. Feito essa tiragem de cartas, montado este totem, nós vamos para o livro. O que cada um desses animais traz, segundo a tradição dos índios norte-americanos? Uma série de ensinamentos, uma série de características. Então, de repente, eu pego aquele meu animal que saiu lá no leste, o caminho do leste é o caminho da visão, é o caminho da águia, como animal guardião daquele portal. Mas não necessariamente o meu animal do meu totem na direção leste é a águia. Então, eu pego aquela carta daquele animal, naquela direção leste, e tento tirar alguma coisa para a minha vida. Que animal que saiu lá? Saiu o coelho, por exemplo. A história do coelho nesse livro diz para nós tratarmos dos nossos medos. No leste, é a hora de recomeçar. É um bom momento de recomeçar. Se eu estou passando pelas idades que eu estou na direção leste da roda, é um bom momento de recomeçar. Que é melhor momento do que enfrentar os meus medos para um novo recomeço? Entende que faz todo sentido o animal que eu tiro no meu totem com a roda da vida. Quando eu fiz o meu totem, foi incrível. Bate um por um. E naquelas direções em que eu tinha dúvidas, eu comecei a agir, comecei a tomar decisões de acordo com os conselhos que veio deste animal. E as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar por si só. E tudo começa a dar certo. E a vida muda. A vida muda. A gente se sente bem. Quando tu vê as coisas dando certo, que é coisa melhor que tu atingir os teus objetivos, que as coisas darem certo na tua vida. E aí posso falar de bens materiais, sim, porque eu estou preocupado em ser, e o ter, ele vem como consequência. Faz 4 meses que nós compramos uma casa na beira da lagoa. Falando um pouquinho só do ter, não era a nossa preocupação, mas nós estávamos no caminho que as coisas todas estavam funcionando, nós estávamos agindo, tomando decisões baseado em todas essas ferramentas que eu estou aqui há 2 dias conversando com vocês. E as coisas começaram a fluir, 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 apareceu a oportunidade, e hoje eu tenho a felicidade de morar uma quadra da lagoa, aonde as decisões que eu tomei me trouxeram até aqui. Ah, podia ter ficado morando em Porto Alegre. Podia? Claro que podia. Eu decidi não fazer isso. Eu tomei a escolha de vir para cá, porque eu estava sentindo necessidade desta conexão com a natureza. E aqui o estado de Santa Catarina, a região de Garopaba, onde eu moro, a natureza é exuberante. Não é à toa que o xamanismo na trilha nasceu desta ideia. Quando eu fui atender um paciente numa trilha, eu fui fazer uma leitura da roda, sentado na trilha que vai para a Praia do Rosa. Então, eu tinha os 4 elementos comigo na hora do atendimento. Eu tinha o sol representando o fogo, eu tinha o mar da Praia do Rosa ali embaixo,
Eu estava numa trilha no meio das árvores, a terra era presente e o ar soprava. Então, eu agreguei ao meu atendimento os 4 elementos. Foi um atendimento sensacional. Eu saí de lá, eu falei, cara, isso tem que se repetir. Eu preciso proporcionar isso para a galera. Quem quiser fazer uma trilha, estou aqui para isso. Esse simples contato com a natureza que uma trilha proporciona. Daí nasceu o xamanismo na trilha, porque eu consigo usar todas essas ferramentas xamânicas que nós estamos falando, a roda da vida, os animais de poder, na natureza, numa trilha, sentadinho num gramado, tocando uma flauta, meditando, respirando. Isso faz toda a diferença. A gente respira no automático hoje em dia. E eu, há algum tempo, venho estudando alguns pranayamas de respirar. Cara, oxigenar o cérebro, desacelerar. Eu sou 440, não é nem 220. Sempre fui agitado, falador, não parava. Hoje eu consigo sentar na lagoa e parar 5, 10, 15, 20 minutos, respirando, sentindo o vento, aproveitando para dar uma analisada que direção está o vento, qual é a praia que eu vou. Mas a vida hoje, para mim, eu boto em prática 24 horas por dia todos esses ensinamentos. Por quê? Porque me curaram, porque mudaram a minha vida, porque fazem a diferença na minha vida. Em primeiro lugar, eu iniciei hoje falando isso para quem chegou depois. Todas essas ferramentas que eu estou compartilhando com vocês, muito antes de eu pensar em ser terapeuta, foi uma busca de um resgate do Rodrigo, que estava perdido, no fundo do poço de uma dependência química, e não aguentava mais, queria mudar. E fui em busca, encontrei este caminho maravilhoso, me apaixonei e comecei a estudar, estudar, estudar. Larguei a minha profissão, eu de formação acadêmica sou analista de sistemas, para virar terapeuta. Porque eu descobri, eu tive o resgate da minha essência, eu tive o entendimento do meu propósito nesta vida, neste jogo da vida. Que é fazer isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Contando um pouquinho da minha história, compartilhando um pouquinho dessas ferramentas. Conhece alguém que está passando por um problema, seja ele de dependência química, seja qualquer vício, seja depressão, marca ele aí, compartilha, mostra que é possível. Eu sou o exemplo. É possível mudar de vida. Seja qual for o teu problema. Ou pode não ter problema, só a vida não está boa. Acreditem, é possível. Como é que nós estamos de horário? Ah, já falei demais, né? É, eu gosto demais, gente. Muita gratidão. Amanhã encerramos o nosso terceiro dia. O tópico de amanhã é propriamente o animal de poder. Mas como eu falei, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. A gente não consegue falar de conexão da natureza sem falar da nossa essência. A gente não consegue falar de animais de poder, para que que eles servem, como é que eu posso utilizar, se não falar da conexão da natureza, dos elementos. Entendem que uma coisa está muito junta com a outra. Elas caminham juntas. Desde o primeiro passo para uma mudança de vida até uma plenitude, um despertar, um encontrar a sua verdadeira essência. Todos nós, sem exceção, temos isso lá dentro, guardadinho. Às vezes sufocado por tudo que o mundo hoje, que a sociedade, que tudo que nos joga cabeça dentro, goela abaixo, vão sufocando esse propósito, essa nossa essência, essa chama que está lá dentro, quase apagando, mas nunca apaga. E no momento que tu enxerga ela e começa a trazer ela à tona,
ela toma conta de todo o corpo e proporciona um brilho interior, proporciona um bem-estar, proporciona uma mudança de vida, se assim vocês quiserem. Gente, gratidão por me ouvirem. Compartilhem, marquem. Se conhecem alguém que passa por algum problema parecido com esses que eu comentei, fala para eles. Cara, vi uma live ontem legal. Olha só, me marca lá. Mostra que é possível. Plenamente. Basta querer. Ferramentas, eu estou compartilhando com vocês. Deram certo para mim, em primeiro lugar. Eu uso na minha vida, diariamente. Esta roda, nós vamos falar mais amanhã, a roda de medicina, a roda da vida, pode ser, por que não, um mapa da tua vida. Te permite, analisa o teu passado na roda. Quando tu botar idades relevantes da tua vida aqui na roda e perceber o que aconteceu naquela idade e ver o momento em que tu estava na vida, na roda, isso vai te dar credibilidade para acreditar nesta ferramenta. Porque o passado já passou. São fatos. E ninguém melhor do que vocês para saber o que aconteceu na vida de vocês. No momento que tu acredita, tu pode usar esta mesma ferramenta que te mostrou como é que estava o teu passado para planejar o futuro, para mudar, para tomar uma escolha melhor, uma escolha que te faça bem e que lá na frente tu não te arrependa. E no momento que vocês fizerem, eu garanto que vocês vão ver resultados. E aí, vocês vão querer essa roda, na roda de chimarrão, no churrasco. Gente, olha só, que nem eu faço. E que nem eu faço. E não tem uma pessoa que sente comigo e a gente converse um pouquinho sobre a roda. E eu coloque ela no passado dela na roda, que não queira mais. Que não comece a entender o jogo da roda. Que comece a entender como é que a vida funciona. E de que maneira a gente pode jogar esse jogo. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Vamos ganhar o jogo? Eu quero. Estou caminhando para isso. Tenho meus objetivos, alguns deles já alcancei, desde que eu comecei a jogar com as cartas certas. Gente, gratidão. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amanhã encerramos. Terceiro dia, o animal de poder vai ser o assunto, mas vamos falar de tudo isso um pouquinho. Chama, marca, compartilha. Aqueles que vocês acham que pode gostar desse papo. Uma conversa informal, onde eu estou aqui compartilhando um pouquinho da minha história e dessas ferramentas que podem mudar a minha vida e podem mudar a de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.